Fala, nação rubro-negra! O Mengão está na reta final de preparação para a grande decisão contra o Fluminense. Depois de vencer o primeiro jogo por 2-1, o time de Felipe Luiz segue focado no ninho do urubu, ajustando os últimos detalhes para levantar mais um troféu. A imprensa destaca a ótima atuação do Mengão no jogo de ida e que o Maracanã vai ferver com a nossa torcida, empurrando o time rumo ao título. Então vamos ver mais do que a imprensa está falando do nosso Mengão. Deixa o like, comenta aqui e se inscreve no canal para mais conteúdos do mais querido. Torre com as informações do lado do Flamengo, que tem a vantagem no jogo de ida contra o Fluminense no estadual. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Mari? Um bom dia para você, um beijo, um abraço aí para o Bruno, um abraço a todos do estúdio, também quem acompanha a gente nesse Sport Center. Flamengo na preparação, segue na preparação para essa finalíssima do Campeonato Carioca. O treino vai ser à tarde aqui no Ninho do Urubu. Já estamos por aqui porque mais tarde, um pouquinho antes do treinamento, na verdade, vai acontecer uma coletiva do zagueiro Léo Pereira. Vai falar um pouquinho sobre essa grande decisão do Campeonato Carioca. O Flamengo, como você disse, saiu na frente 2-1 sobre o Fluminense. Tinha o 2-0 na mão, no finalzinho sofreu um gol do Keno, mas pode empatar, que chega ao consecutivo carioca, o Flamengo que é o atual campeão. Então o Flamengo fica nessa expectativa, vai ter o treinamento à tarde, de repente pode recuperar, quem sabe, ter novamente o Felipe Luiz, o Cebolinha à disposição. E ainda é difícil, é bem complicado, Michael também, enfim, eles ainda estão se recuperando das lesões musculares, o Bruno Henrique mais pelo prazo curto, né? Foi no último fim de semana que ele se lesionou contra o Vasco, então o Flamengo corre contra o tempo para tentar essa recuperação aí, mas de olho na temporada, o Flamengo vai trabalhar mais com prioridade em Brasileiro e Libertadores, até porque deu certo na primeira partida, o Flamengo venceu e joga pelo empate. Mas o Cebolinha, que já vem fazendo um trabalho há algum tempo, tem uma perspectiva aí de sim estar liberado, então pode ser uma boa nova aí. O Danilo também tem essa possibilidade, depende de conversa dele com a comissão técnica, ele já estava treinando normalmente, mas não se sentiu 100% para o primeiro jogo, o primeiro Fla-Flu, ele já tinha ficado fora das semifinais contra o Vasco também. Então vai depender mais de uma conversa também. O Flamengo está nessa batida, na expectativa de levantar mais uma taça, já teve a Supercopa neste ano, quem sabe agora possa levantar já neste fim de semana mais um troféu em 2025. Bruno, Mari. Boa, Pedro, obrigado. Acompanhando esse Flamengo, então, para tentar levantar mais um troféu nesta temporada. Cícero, já que você colocou, então, esse retrospecto aí do Fluminense, trazendo essa boa notícia para o torcedor para se apegar, então, falando sobre o bicampeonato, a gente tem isso na tela, tá? O Flamengo venceu, então, dessas finais, né? Foram todas no Carioca, 63, 72, 91, 17, 20 e 21. E aí o Flusão, 36, 41, 73, 84, 95. E o que o Cícero falava, 22 e 23, Fluminense venceu 7. Me surpreendeu essa tela, não sabia que era assim o retrospecto. Também não. Tem, claro, alguns confrontos aí que são bem históricos, né? Olhando o que me chama mais atenção, que eu lembro muito, eu vou de 95, do Renato. Mas também chama atenção que tem ali 22 e 23, quando o Flu nem era favorito, né? Nessa melhor... o de 23... O de 23 a gente sabe como acabou, né? Exato. O de 23 foi o início, assim, de um ano fantástico pro Fluminense, quando ele precisou de muitos gols para conseguir a virada, que é o que ele precisa no final de semana também. Né? E foi um ano ruim do Flamengo, é verdade. Flamengo, o Marcelo deitando lá, já pelo lado direito, o Marcelo que, né, aquele dinâmica do Fernando Diniz, e que não tinha posição ali fechada, né, o Marcelo às vezes caía pelo lado direito. Enfim, só que dessa vez para mim a situação é diferente, o Flamengo um pouco mais sólido, né, um pouco mais consolidado com o Felipe Luiz, e essa baixa do Fuentes para mim vai fazer uma diferença danada, porque vinha sendo também, como eu já venho falando aqui, um dos bons jogadores desse time do Fluminense na questão ofensiva, né? Fuentes chegando muito na frente pelo lado esquerdo, oferecia ali o corredor, né? Dobrava com o Canóbio, às vezes o Canóbio vinha para dentro e ele chegava na linha de fundo. Então, e com o René, é uma diferença, para mim, muito grande, considerável. É de característica. Porque o René é um cara que fica mais preso, é um cara que defende mais. E aí o Fuentes é um cara que chega mais na linha de fundo. Então, provavelmente, o Fluminense teria que tentar trocar o corredor de ataque, se for o caso,
Ô Guga, você sobe um pouco mais pelo lado direito então, ou o Samuel Xavier, né? Sobe mais um pouco pro lado direito e a gente segura um pouco mais do lado esquerdo para justamente tentar contar o Wesley, né? Que é o lado direito do Flamengo, que é um lado mais forte de ataque também. Mas assim, para mim é uma baixa considerável que o Fluminense teve para a final. Mas você vê caminhos, assim, quando você pensa nessa final, nesse segundo jogo, você vê os caminhos para um Flamengo conseguir aproveitar a necessidade do Fluminense e conseguir o seu placar? E você também vê um caminho de um Fluminense que consegue aproveitar? Não, eu acho que dá, mas pra chegar caminho pro Flamengo dá, né? Não, o difícil é o outro, né? Outro caminho. O meu ponto a gente tá vendo aqui, obviamente, aproveitando a reação do outro, né? A ação de um com a ação do outro e a ação do outro com a reação do Flamengo. Não, então, o Fluminense, nessa temporada, pelo menos no aspecto ofensivo, conseguiu evoluir em relação à temporada passada. É um time com mais capacidade de marcar gols, o Cano voltou a ser efetivo, voltou a ser o gol do time, o Canóbio se encaixou muito bem. Então é um time que tem um pouco mais de repertório, mas ainda assim, no primeiro jogo, a gente percebeu a dificuldade do Fluminense quando o Flamengo tem a bola, porque o Flamengo se defende muito bem quando consegue ter a posse, quando consegue rodar o jogo, porque é um time muito técnico. Então, nesse aspecto, vai depender muito da rotação do Flamengo. Porque se a rotação do Flamengo se mantiver como esteve no começo do primeiro tempo, e principalmente no segundo, em que o time evoluiu, em que o time teve mais controle de jogo, fica muito difícil para o Fluminense, porque já tem uma vantagem, e ao contrário de 2023, eu vejo esse time do Flamengo, do Filipe Luiz, muito mais seguro e confiável do que aquele do Vitor Pereira, que era um time que muito desequilibrado, que dava muito espaço para os adversários. O time do Filipe Luiz se defende melhor e ataca melhor, é muito mais organizado. Então, por mais que a vantagem seja menor do Flamengo, eu vejo o Flamengo mais favorito em relação a 2023. Agora, do lado do Fluminense, tem de tentar ser um time que consiga explorar o lado direito, que o lado direito do Flamengo é o Wesley subindo, explorar o lado direito do Flamengo. Do Flamengo. E ali, com o Canóbio, por exemplo, a bola precisa chegar mais ali, porque contra... Aí que o Fuente vai fazer falta. Então, mas aí, justamente por ter um lateral mais defensivo, pode dar mais espaço para o Canóbio tentar explorar esse corredor, porque o Wesley é um lateral que, por mais que tenha evoluído defensivamente, vai subir. É um lateral de apoio, mesmo que seja por dentro, é um lateral que naturalmente vai dar mais espaço por ali. E o Fluminense conseguiu ser muito pouco efetivo, até atacou mais com o Serna pelo lado direito do que com o Canóbio. Mas aí, no final das contas, para mim, o Canóbio vai ficar num contra dois. Tá bem. O René vai ter que dar o apoio que o Fuentes estava dando, assim, né? Mas, enfim, não é característica do René. Vamos ver. Ele pode conseguir dobrar com áreas. Com áreas. Exatamente. Áreas vai ter que jogar o exato. Inteiro, às vezes e aí o René, né, fica um pouco mais e aí dobra com áreas. Pode ser um caminho. Né? Pode ser um caminho. Você estava falando em relação eu ia falar outra coisa, mas você estava falando em relação a lado e tudo mais. Tem uma situação desse time que pode, desse jogo, porque o Fluminense agora está em desvantagem. E aí eu lembrei do jogo, aquele 0x0 chato, que foi insuportável, que foi quando o Fluminense subiu as linhas de marcação e atrapalhou a saída de bola do Flamengo. Só que eu fico pensando assim, o Filipe Luiz, né? Pô, o Léo Ortiz e o Léo Pereira fazendo a saída de bola, eles estão fazendo muito bem. Que isso pode ser também uma armadilha que o Filipe Luiz pode fazer pro Fluminense. Ele pode chamar o Fluminense? Chamar o Fluminense, exatamente. Vem me impressionar. Vem, ué. Quem precisa do resultado é o Fluminense. Sim. O Flamengo já tá com a vantagem. Vem aqui me impressionar e aí, por exemplo, aquela quebrada lá de linha que o Arrascaeta faz a finalização, que o Fábio faz aquela defesaça. Com o Gerson. Foi o Léo Ortiz dando no Pulgar, o Pulgar... Na Supercopa, como fez gols contra o Botafogo? Não, e também teve na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Também. Quando subiu todo mundo, e aí o Gerson... Não sei se foi o próprio Júnior Alonso que sobe igual um maluco para tentar Exatamente, morder. O Gerson quebra todo mundo, dá no Wesley, e o Wesley atravessa o campo basicamente todo. No primeiro jogo. E na volta teve o gol até do... Mas aí era um contra-ataque já era mesmo, desespero, né? Já era ali desespero. Também. Mas enfim, eu acho que pode acontecer isso também, porque quem precisa do resultado é o Fluminense, o Filipe Luiz vem me impressionar, ter jogador de qualidade na saída de bola, que eu acho que essa é a diferença grande, a diferença de pressão, né, dos times. Por exemplo, quando o Flamengo pressionou o Fluminense, o Ignacio entregou 3 vezes a bola, e aí foi o gol do Flamengo. E quando o Fluminense pressionou o Flamengo quebrou a linha e quase fez o gol. Ainda no Flu, mas não do lado do Canóbio do outro, normalmente, ou voltou a entrar, né, no último jogo, o Riquelme. Esse daí... Só que o Mano gosta de utilizá-lo nos 30 minutos finais.
Ele tem 17 anos, né? Acho que ele tá fazendo 18 hoje ou fez ontem, que eu vi no Instagram. E chegou a fazer alguns jogos como titular. Sim. Mas o ideal é usá-lo mesmo, porque o Mano justificou pela idade, né? Até por uma questão física, prefere utilizá-lo na reta final dos jogos. Isso vale para um jogo onde o Fluminense precisa de 2 gols? Não, eu ainda concordo com a estratégia do Mano. O Serna é um jogador que tem potência física e se o Fluminense conseguir subir a intensidade do jogo e ser regular nessa intensidade, pode colocar o Flamengo em dificuldade, porque o Flamengo tem limitações por causa dos desfalques. Então, Felipe Luiz olha para o banco, não tem o luxo de ter Michael, de não ter Cebolinha, o Bruno Henrique é um desfalque pesado e naturalmente óbvio, né? Tira o Luiz Araújo, que era uma cartada sempre fabulosa para segundo tempo. Então, é um time do Flamengo que tem mais dificuldade de sustentar ritmo. E foi isso que aconteceu no primeiro jogo. O Flamengo começa muito bem, dá uma baixada. No segundo tempo, a mesma coisa. Conseguiu ali, até por um tempo maior, ser mais efetivo, ter mais controle, mas no fim do segundo tempo baixou e quando baixou, sofreu o gol. Então, se o Fluminense consegue ser mais intenso e até no segundo tempo ter essas cartadas como o Riquelme para dar mais velocidade para o jogo, pode ser um caminho interessante para tentar cansar o Flamengo. Mas ainda assim, muito difícil negociar a posse de bola com esse time do Felipe Luiz. Tava pensando na coletiva do Felipe Luiz, foi contra o Fluminense, não foi? Que ele falou de construir, quando você é muito mais fácil você quebrar. Mas isso foi no 0x0, né? Foi no 0x0. E agora ele tem a vantagem de poder agora também... mas eu acho que ele não vai só destruir, né? O Felipe não faz isso. Mas isso eu tô falando, agora ele tem tudo. Ele tem o discurso, ele tem um jeito, ele tem o placar, ele tem... Pode jogar das duas formas. Ele pode ficar com a posse de bola, porque aí vai acabar enervando os jogadores do Fluminense, que vão querer fazer uma pressão para tomar a bola, porque tá em desvantagem. E pode simplesmente segurar um pouco e deixar o Fluminense fazer a pressão para justamente sair no contra-ataque. E só em relação ao Serna e o Riquelme, o Serna, para mim, pediu passagem, né? É até a oscilação normal de um moleque, é um garoto, tá surgindo agora, é muito talentoso, mas para mim o Serna acabou pedindo passagem sim, até por questão física também, ser mais forte, mais veloz. Para mim, ganhou a vaga no campo, não só, enfim, fora dele ou qualquer coisa, tipo, foi no campo mesmo, com as atuações que ele teve, o encaixe que teve com o Arias, o Canóbio e o Cano. Candidato, Palmeiras, Flamengo... Internacional. E Internacional. E os outros 4 correndo por fora para você? Interessante, hein? Já criou uma polêmica boa de mesa de bar aqui. Para Ana Thaís Matos, nenhum assim começa como favorito. Como candidatos... Palmeiras, Flamengo e Inter, correndo por fora, Bahia, na mesma prateleira. Bahia, Botafogo, São Paulo e Fortaleza. A sua dúvida do Botafogo é o começo de ano... Não dá para cravar, né? Acho que terminou um ano muito bem, começa o ano muito mal. A gente não sabe o que vai acontecer com o Botafogo, pode contratar, pode mudar tudo como mudou no meio do ano passado. Mas acho que dentro dessa desorganização que o time vive, né? Dessa solidão aí de... referências que o clube tem vivido nesse começo de trimestre, nesse primeiro trimestre, para mim, hoje, ele corre por fora. Essa aqui é a tier list da Ana Thaís Matos. Vamos baixar todo mundo aqui, todo mundo aqui para aqui para o Losetti fazer a dele. Pode baixar todos. Pode baixar todos para o Losetti fazer a dele. Palmeiras se recusa a sair, né? Palmeiras se recusa a sair. Não vai? Deixa da gente faz a partir daí. Então tá bom, faz a partir daqui. Não vamos complicar não, faz a partir daqui. Vamos nessa. Sorry, faz a partir daqui. Losetti. Vamos lá, deixando claríssimo 2 coisas rápidas. Primeiro, que eu não tenho a menor pretensão de acertar. E segundo, que a diferença entre as 3 categorias... Só parte daqui, mas deixando o Palmeiras onde estava, vai, para não confundir. Deixa o Palmeiras onde estava, deixa o Palmeiras como candidato ao título, por favor. Isso. Boa. Tava aqui a tier list da Ana Thaís. Obrigada. Losetti. Sem a pretensão de acertar, e a diferença entre as 3 categorias é minúscula. Porque eu acho assim, se houver um duelo de mata-mata entre um time que corre por fora e um que está na lista de favoritos, eu vou aqui no teu favoritômetro dizer que é 55 ou 45. Por isso que a gente não colocou nenhum como azarão, como sem chance, todos com chance no nosso entendimento. Dentro dessa mínima distância entre prateleiras, para mim, Flamengo e Palmeiras estão na primeira, favoritos. Então, só um pouquinho, sobe Flamengo, sobe Palmeiras. O Botafogo, como atual campeão, é candidato ao título, mas é uma incógnita muito grande ainda para mim.
Ou seja, ele desce de favorito ao candidato. Ele desce. Como atual campeão, ele desce de favorito ao candidato. Naturalmente, ele estaria em favorito, mas depois de perder o treinador, de ficar muito tempo sem, de eu ainda não ter visto o Botafogo do novo treinador e de não ter os seus 2 principais jogadores, ou 2 dos seus principais jogadores do ano passado, ele tem que descer. E aí... É muito ali o corre por fora ou o candidato ao título. Eu acho que o Internacional está num estágio um pouco avançado que o permite ficar onde está, como candidato ao título, porque me parece ser hoje, tirando Flamengo e Palmeiras, o time mais ajeitado do futebol brasileiro, já trazendo algo do ano passado que ficou. E os outros 3 vão ficar aí também no corre por fora. Acho que o São Paulo precisa jogar mais, e o São Paulo quase eliminou o Botafogo ano passado, foi nos pênaltis, por isso que eu digo que a diferença é muito pequena. E do time do ano passado, eu acho que ele traz 2 reforços importantes, né? O Oscar e o Wendel. E o Wendel, sem dúvida. O Alisson inteiro jogando, né? Que não jogou as fases finais, as fases decisivas da Libertadores do ano passado. Acho que tem uma questão de definição de plano de jogo. O Zubeldia está se esforçando para não precisar tirar nenhum dos 4 jogadores mais decisivos da frente. Mesmo alterando o sistema de jogo, talvez tenha sido essa a tentativa dele última para conseguir manter o quarteto. Eu não sei se vai se sustentar por um longo tempo. Então, como eu ainda tenho muitas dúvidas, ele fica na prateleira de baixo, junto com o Bahia, que volta depois de muito tempo, e o Fortaleza. E eu acho que o Fortaleza não vai deixar o Campeonato Brasileiro de lado em momento algum, corretamente. Porque para o Fortaleza... mais importante, talvez, do que jogar um mata-mata à vida e desperdiçar o brasileiro é estar lá todo ano. Até um momento em que ganhar vai ser uma consequência natural. Para estar lá todo ano, ele precisa força no brasileiro o tempo inteiro, e acho que tem que ser esse o planejamento do Fortaleza. Mas aí, talvez ele permaneça nessa prateleira. Então vamos printar a tier list do Losetti. Como favoritos, Flamengo e Palmeiras, candidatos Inter e Botafogo, correndo por fora Bahia, São Paulo, Fortaleza. Ramon, partindo da tier list do Losetti, o que você vai mexer, que você vai manter daí, cara? A minha é essa, igual. Eu não vou mexer. Só que eu tô numa linha de dúvida que eu, por tudo que vem construindo o Roger desde o ano passado, né? Pela arrancada, por esse ano está invicto, não perdeu ainda. Em 2025, com um trabalho muito consistente, o jogo que fez dentro da arena do Grêmio, num Grenal, né? Atropelando o Grêmio. Eu fico muito nessa dúvida entre favorito e candidato ao título. A mesma coisa eu penso do Botafogo, né? Botafogo de 2025 eu colocaria correndo por fora. Mas eu jamais posso ser incoerente de colocar o atual campeão do campeonato não sendo candidato ao título. Então por isso eu manteria dessa maneira favorito Flamengo e Palmeiras, candidato ao título Inter e Botafogo. E o corre por fora eu também mantenho esses 3 clubes, o Bahia pelos mesmos motivos que o Losetti citou, muito tempo sem jogar essa competição tão importante do nosso continente. O São Paulo, e aí eu já parto também da mesma coisa da dúvida do Inter e do Botafogo, né? De ir para cima. No caso do São Paulo, subir candidato ao título, por todo o histórico que tem na Libertadores, né? Por saber jogar essa competição e pelo ano passado quase ter eliminado mesmo o Losetti, o Botafogo, dentro do Morumbis, ou ainda era Morumbi? Não, já era Morumbi. Já era Morumbi, então no Morumbi. Já tinham 2. E é isso, e o Fortaleza, assim, eu tô quase repetindo o que falou o Losetti. Eu acho que pro Fortaleza é mais importante estar lá todo ano do que escolher um ano e seguir, vou tentar até o final e correr o risco de não se classificar para o ano seguinte. Então a minha mantém a mesma coisa do Losetti. Então Ramon e Losetti tiveram a mesma tier list. A Ana fez um modelo ousado, hoje foi ousada a Ana aqui na tier list de hoje, deixando a prateleira favoritos em branco. O ano passado o Flamengo era favorito, né? Aí começa a disputar, aí tem que poupar jogador, tem que liberar para convocações. Então não é menosprezando o Flamengo, é pela inconsistência que a gente tem no nosso calendário, que acaba afetando as decisões que os clubes precisam tomar. O time entra com faca nos dentes, chega na hora do vamos ver, a seleção tira 5 jogadores, a outra seleção tira mais 2, tem mais 2 lesionados e o favoritismo vai pro ralo. Né? O Flamengo prefere jogar a final do estadual com força máxima, Libertadores com o time reserva, fica em segundo no grupo e decide fora. E aí obrigou o Flamengo a decidir fora, né?
E tem uma outra variável que é tremenda aqui no futebol brasileiro, que é a janela de meio de ano. Sim. O Botafogo campeão, se você pegar como o Botafogo começa a Libertadores, como ele termina, é outro time. Ele também penou na pré-Libertadores do ano passado, né? Sim. Teve muita dificuldade contra o Red Bull Bragantino. Isso. E não lembro qual foi o outro jogo. Foi Aurora. Também foi muito difícil a pré-Libertadores do Botafogo, não foi brilhante. Ele até passou legal, a fase de grupos é que ele sofreu mais, o Botafogo. Estreou perdendo em casa. Mas assim, o time que terminou a Libertadores do Botafogo tinha, por exemplo, jogadores que chegaram na janela, Igor Jesus, Almada, Alex Telles, Vitinho. Os times Adriel se transformam, né? Os times se transformam. E aí a questão do poder orçamentário ainda põe o São Paulo um pouquinho mais atrás. Né? E talvez tenha feito muita diferença, inclusive no duelo dos dois times nas quartas de final do ano passado. O São Paulo perdeu o Alisson e sofreu muito, não é? Quando não conseguiu uma reposição, nem metade do que o Alisson apresentava ao time.